porque eu acho que o maior erro que podemos fazer é reduzir todos estes problemas a questões criminais e comportamentais. Ricardo Salgado poderá ter cometido os crimes que cometeu, politicamente isso é totalmente indiferente. Eu espero que a justiça em relação a isso seja célere, respeitando os direitos e garantias de que Ricardo Salgado investigue e, se necessário, condene. O que interessa mais, como a Eugénia aqui referiu, falar da estrutura e não do agente, porque no momento em que nós reduzimos tudo a uma questão da agência, mostramos o mundo da justiça como o mundo da política. Eu acho que isso prejudica e serve, e aliás, esta tentativa de apedrejamento de Ricardo Salgado no Pelourinho serve um objetivo, que é dizer que, bem, o que tinham disto está tudo bem, mas o que tinham dizer que era um bandido. Eu não sei se é bandido ou não, a justiça saberá ser bandido. Eu prefiro abordar esta questão de outra perspectiva, não porque tenha qualquer simpatia por Ricardo Salgado ou porque queira defender, mas porque acho que é mais proveitoso olhar para estes problemas de outra perspectiva. Portanto, a justiça que é da justiça, que investigue. A mim interessa-me, eu vou contar uma história ao contrário. A partir do pressuposto que Ricardo Salgado é exatamente como todos nós. Uma pessoa com defeitos e virtudes e que, em determinado contexto, praticou, alegadamente, certos crimes e certas irregularidades. E, portanto, eu vou olhar para o contexto. E que contexto é esse? Já foi aqui passando de contato pela Eugénia. A minha interpretação do caso do BES, o BES pode-se contar muitas histórias sobre o BES e verá certamente o BES poderá identificar todos os problemas, os múltiplos problemas que há com o banco. Eu vou escolher um, que é a tentativa desesperada de um grupo acionista que controlava um grupo não financeiro e um banco de manter o seu poder. E os custos que isso tem quando levar às últimas consequências, nomeadamente, degenerou em comportamento criminal. O que é que eu quero dizer com isto? A crise do grupo, para mim, o BES e o BPN são realidades muito diferentes. O BPN era, na sua origem, na sua gênese, uma associação criminosa. Portanto, era, de princípio ao fim, uma associação criminosa, deve ser abordada nessa perspectiva. O BES, na minha opinião, posso estar enganado, tornou-se, num caso de pensamento criminal, não era na origem. E um dos exemplos disso é que a qualidade dos ativos do BES não tem comparação com o BPN. O BES não tinha bancos insulados, nem contabilidades paralelas escondidas. Houve irregularidades nas contas que, se saiba, foram muito mais a consequência dos problemas do grupo e do BES do que propriamente da sua casa. Vou tentar explicar porquê. Até em 2008, como grande parte das sociedades, houve problemas graves de financiamento no Grupo Espírito Santo e no BES. Em 2011, com a entrada da Troika, o que é que aconteceu? O que é que o objeto social do banco alterou-se? Aquilo que era um banco, o BES, foi transformado num instrumento de financiamento de um grupo financeiro. E, portanto, o banco já não tinha um objeto social, que era conceder crédito, era financiar o grupo. Portanto, financiar o Grupo Espírito Santo. Portanto, o BES deixou de ser um banco na sua acessão normal da palavra e passou a ser outra coisa. E tudo isto aconteceu, ao contrário do BPN, às claras. A Eugénia falou aqui do Espírito Santo de liquidez, que aumentou exponencialmente a sua exposição ao Espírito Santo. Portanto, aquilo não era um fundo de investimento vendido por entidades do Grupo BES, era um canal de financiamento do Grupo Espírito Santo. Portanto, o objetivo não era providenciar retorno aos acionistas, nem dar uma oportunidade de investimento, é ao contrário. Aquilo foi criado para financiar o grupo. E, portanto, o que aconteceu foi um grupo de acionistas que controlava um banco, que controlava um grupo, que detinha um banco, transformou o banco de várias maneiras, quer através da concessão de crédito do banco, quer através da utilização dos canais e dos clientes desse banco para financiar o grupo. Foi isso que aconteceu a partir de 2011 para o crescente. E aconteceu às claras. Temos o Espírito Santo de liquidez, percebia-se claramente que aquele banco estava a ter uma exposição crescente ao grupo e que, num contexto de dificuldades financeiras do grupo, obviamente isto não poderia significar nada de saudável. E os supervisores, como a Eugénia aqui disse, entre 2011 e 2013 deixaram isto acontecer. O governador fala hoje da tentativa de separação, do ring fencing, de separar o banco do grupo, mas antes do ring fencing houve o saltar da cerca, porque entre 2011 e 2013, às claras, foi o período em que essa exposição se constituiu. Portanto, a história completa é
não é o supervisor que tentou separar o banco do grupo, é depois do supervisor ter deixado com dados que eram visíveis nas contas, mais uma vez, isto não era com bancos isolados nem contabilidades paralelas, era evidente que a exposição do banco, quer direta, quer indireta, ao grupo, aumentou significativamente com a Troika em Portugal. 2011 a 2013. Portanto, o governador tentou separar o banco do grupo depois de deixar essa exposição acumular-se. A história não é bem como contra o governador. Agora, o que é que isto nos mostra? Mostra, em primeiro lugar, que alguém, e este é o primeiro problema que tem de ser resolvido, que é alguém que controla o mundo financeiro, tem problemas financeiros, vai usar o banco que também controla para satisfazer os interesses do grupo. E, portanto, o primeiro problema que aqui temos é, em meu entender, um grupo, um banco, qualquer banco, não só o BES, não deve ter participações qualificadas de outros bancos ou de outros grupos, ou de um grupo não financeiro, como é o caso do GES. Porquê? Porque, em determinadas circunstâncias, tem o controle das duas, tem um problema necessário de conflito de interesses evidente, que só se quebra não regulando esse conflito de interesses. Como se viu em 2013, enquanto se manteve a administração do banco à frente do banco por muitas equipas permanentes e inspeções, e o governador disse várias vezes em outras audições, por exemplo, no Parlamento, não havia um supervisor também em Portugal. Era o supervisor mais intrusivo da Europa. Não havia uma banca mais capitalizada que a banca portuguesa e nunca ninguém tinha feito tantos exercícios de inspeção com controle ao detalhe das contas. E, no entanto, isto foi... Eles continuaram a fazer isto. Porquê? Porque verdadeiramente o problema aqui não era de supervisão, era de controle e de propriedade. E, portanto, o que o governador devia ter feito à partida logo em 2013, quando percebeu que o risco era este. Há uns tipos que controlam um grupo, que controlam um banco e que estão a utilizar o banco para benefícios do grupo. No momento em que isto se tornou evidente, na minha opinião, havia informação que mostrava que isto era evidente em 2013. Se juntarmos a isto as denúncias de Pedro Queiroz Pereira em setembro de 2013, se nos lembrarmos que no domingo passado o governador disse publicamente uma coisa que tem passado despercebida, que é: eu tive conhecimento de uma fraude em 2013. Ora, se teve conhecimento de uma fraude em 2013, se a exposição do banco ao grupo estava a aumentar, se havia a denúncia de Pedro Queiroz Pereira, e isto está previsto no nosso ordenamento legal, no regime geral de instituições de crédito e sociedades financeiras, o que o governador devia ter feito era substituir imediatamente o Conselho de Administração. Isso a lei prevê, podia tê-lo feito. Ao decidir manter aquela administração à frente do banco, o governador é conivente com todas as declarações que aquela administração fez ao longo de 2014. É conivente com uma missão de dívida subordinada em novembro, quando o governador disse que já sabia de fraude, não devia ter sido permitida essa emissão de dívida, ou pelo menos essa informação devia constar do prospecto, coisa que não aconteceu. Não devia ter mantido a administração em funções, porque por muito que controle, está sempre um passo atrás, porque primeiro toma-se a decisão e depois controla-se a decisão. Ou há uma autorização, ou todas as decisões de gestão do BES têm que ser sujeitas à autorização prévia do Banco de Portugal, coisa que não acontecia. Ou então, obviamente, que uma administração que está a lutar pela sua sobrevivência, ou seja, está a tentar manter a posição acionista que tem no grupo e no banco, necessariamente vai cometer ilegalidades para manter essa posição acionista, essa posição de controle que estava ali em causa. Ricardo Salgado era uma tentativa, Ricardo Salgado, também do Espírito Santo, era uma tentativa de, por todos os meios, garantir a sua sobrevivência no grupo, a sua posição acionista. E a resposta a isto não é regular melhor, é impedir que isso aconteça, é retirar o controle efetivo dessas pessoas daquele banco. Portanto, a verdadeira separação que o governador fez e que não fez era a separação do banco da sua administração, porque só assim é que podemos garantir que há uma efetiva separação dos interesses do grupo e dos interesses do banco. Se não fizermos isso, acontece o que aconteceu agora, que é o banco, o governador tem inspeções permanentes, faz exercícios, pede contas, emite instruções, mas se quem toma as decisões de gestão ainda são aquelas pessoas, muito dificilmente vão poderá verdadeiramente controlar. Porquê? Porque é uma questão de controle de propriedade e não é uma questão de regulação. Eu acho que este é um dos primeiros pontos. A banca comercial, o caso do BES, acho que não é tanto do problema de não ter havido uma separação de banca comercial e banca de investimentos. Aliás, grande parte dos problemas do BES, dizemos hoje, resultam de banca tradicional, o mais tradicional que há. Essa pergunta no outro dia a um amigo meu, no banco, qual é a imagem que tens do BES? E ele diz: é o banco
mais concentrador em Portugal, é o banco que acompanha de perto, com enorme proximidade e conhecimento detalhado da vida dos seus clientes. E se nós começarmos a pensar bem neste tipo de práticas, isto representa o tipo de virtudes que nós dizemos que se perderam na banca. Ou seja, o BES, na sua atividade de banca de mercado normal, quando comparado com outros bancos, tinha um conjunto de práticas que muita gente identificou como as práticas do passado virtuosas que a banca moderna perdeu. E é curioso ver que um banco que tinha um perfil conservador passa a ser concorrentes em Portugal. O Santander, por exemplo, na sua relação com clientes, não tem um conhecimento qualitativo nem cálculo muito palpável. Aliás, tem uma carteira de clientes empresariais pequena e interage com Portugal com base em modelos matemáticos. Uma pessoa diria, alguém que se relaciona com uma carteira de clientes com base em modelos matemáticos terá certamente uma percepção de risco muito menos fina e que possibilita muito mais fraudes do que alguém que conhece verdadeiramente o cliente, os seus interesses, que acompanha a sua atividade, aquela ideia de nós precisamos de bancos mais preocupados com a relação de médio e longo prazo e não com ganhos imediatos no curto prazo. Daquilo que me dizem, amigos meus que trabalham em diferentes bancos, o banco que fazia mais isso em Portugal era o BES. Portanto, eu tenho algumas, acho que a questão da separação entre banco comercial e banco de investimentos é um tema. Não sei se é um tema do BES e não sei se é um tema que explica os problemas do BES, posso estar enganado. Mas pronto, a questão da supervisão do supervisor em 2014 não ter feito o suficiente, colocamos perante a dúvida se isto é uma falha de supervisão ou da supervisão. Ou seja, se foi um governador que agiu mal. Eu acho que temos fundamento para dizer isso. Acho que ele devia, como expliquei aqui há pouco, ter substituído a administração logo em 2013. Não o fez, continuou a trabalhar com essa administração mais um ano. Fez emissões de dívida com essa administração, fez propostas de alteração do governo da sociedade com essa administração, fez um aumento de capital com essa administração e isso é incompreensível. Agora, também há uma falha da supervisão e não de supervisão do supervisor. Tem a ver com a própria estrutura da sociedade, como falou aqui a Eugénia, da sobreposição de diferentes jurisdições que tornam muito difícil a supervisão de uma sociedade desta natureza. Eu acho que para além da proibição de participações qualificadas de outras instituições que podem criar conflitos de interesses, também deve haver a obrigatoriedade de tornar transparente para o regulador todas as atividades das diferentes jurisdições que essa instituição tiver. E se isso não for possível, então proíbe-se. Se não for, aquilo que não pode ser supervisionado ou supervisionado de forma adequada deve ser proibido. E, portanto, se é muito difícil ter informação permanente sobre todas as atividades cruzadas que o BES anteriormente tinha com diferentes offshores ou diferentes dependências, se é muito difícil supervisionar, então proíbe-se. Quanto à solução encontrada para resolver o problema. Temos esta circunstância bizarra de ter sido criado um fundo, supostamente ele odiaria os contribuintes de intervir num banco, só que quando chegou a necessidade de recorrer ao fundo, o fundo era demasiado jovem para ter esses fundos e, portanto, teve-se recorrer a dinheiro do Estado. Agora, o que é diferente? Esta intervenção do Estado tem particularidades. O Estado é simultaneamente dono e não é dono do fundo. Porque o fundo está no crédito orçamental, ou seja, entra para os cálculos da dívida pública e do déficit público, mas, no entanto, a responsabilidade última do fundo, pelo menos é o que consta da lei, é do setor financeiro. Só que o setor financeiro ainda não tem a capacidade hoje para aprovar o dinheiro. Só não há uma... E o governo tem dito que não há uma injeção de capital do Estado. Isto é um empréstimo, não é verdade. Porque como o fundo é do Estado, o Estado financia o fundo, mas o fundo entra com capital e como o fundo faz parte do Estado, é o Estado que entra com capital. É uma entrada de capital transitória. Porquê? Porque o governo diz que como a responsabilidade última de recapitalizar o fundo é dos privados, e de facto é assim, da integração, é isso que consta da lei. Apesar do Estado ter hoje entrado com capital, na verdade isso é uma espécie de um capital transitório, porque a Ministra das Finanças, por portaria, pode exigir a qualquer momento o reembolso desse dinheiro e esse reembolso é da responsabilidade do setor financeiro português. Isto está na lei, é assim. Qual é a dúvida? Nem tudo o que está na lei pode ser executado. E, portanto, é verdade que a Ministra pode acordar no dia de manhã, fazer um despacho e dizer determine um pagamento especial
para o fundo no valor de X, ou seja, quando o banco for agora vendido, o Estado meteu lá 4.400 milhões, mas havia algum dinheiro no fundo, o banco tem capital de 4.900 milhões. Se o banco for vendido por menos do que isso, portanto, o valor qualquer entre 0 e 4.900 milhões, as perdas desse valor, ou seja, as perdas dos contribuintes, são da inteira responsabilidade do setor financeiro. Eu acho que a dúvida que nós todos temos de perguntar é: estará a Ministra das Finanças em condições de hoje garantir o reembolso desse dinheiro? E mais uma vez, ela tem esse poder, consta da lei, mas pode verdadeiramente a Ministra das Finanças solicitar o reembolso imediato da diferença entre o dinheiro que o Estado lá meteu e do dinheiro que não foi vendido? Eu tenho muitas dúvidas que isso possa acontecer. E, portanto, é como se a Ministra tem razão no sentido de dizer que o risco dos contribuintes está inteiramente protegido. De facto está, mas não há efetivas garantias de que isso possa ser cumprido, apesar de cumprir a lei. É uma situação um pouco bizarra, que é que ela tem esse poder, consta da lei, os bancos estão de facto tramados porque a qualquer momento ela pode exigir, só pode a Ministra existir uma coisa impossível? Eu acho que não. E, portanto, é como se o risco existisse e não existisse simultaneamente. É uma zona cinzenta, mas uma coisa é certa: o setor financeiro não tem dinheiro neste momento para, se o Estado não quiser ter perdas e não quiser assumir nenhum risco, salvaguardar o interesse dos contribuintes. Isso não existe neste momento. O dinheiro é do Estado e há uma garantia abstrata e hipotética de que ele pode ser exigido ao setor financeiro, só que o setor financeiro, obviamente, só o poderá pagar se puder pagá-lo. Porque uma das coisas, esta é a única salvaguarda do setor financeiro, que são os responsáveis últimos pela capitalização do Fundo de Resolução, que é o acionista do BF, o Banco Novo, é preciso não esquecer isto. O setor financeiro tem uma possibilidade, que é a única possibilidade que a lei permite, que é a Ministra das Finanças exige-nos um pagamento de X, e eles dizem: eu não posso pagar porque a assunção desse compromisso agora implicaria a violação de outros compromissos, nomeadamente que eu tenho com o próprio regulador, nomeadamente níveis mínimos de capital, etc. Portanto, há aqui um buraco negro em que a Ministra tem parcial razão, mas não tem toda, em que há risco potencialmente mitigado, porque na realidade a responsabilidade em última instância é do setor financeiro, mas não há condições para exigir que eles cumpram essa responsabilidade. Portanto, como é que se diz isto? Não sei. Para finalizar, quanto há uma dúvida que eu tenho nesta solução, que é: ela é de facto melhor do que foi a do BPN, mas não porque o Governo seja mais esperto, mas porque o enquadramento legal mudou. Portanto, o Governo português quisesse fazer isto com o BPN em 2008, não tinha condições para fazer, não havia instrumentos legais para fazer, não havia, ou seja, o banco era nacionalizado ou liquidado. E o que se percebeu agora com as alterações à lei, nomeadamente em 2012, e estas clandestinas nas últimas horas, na madrugada, de quinta e de domingo, foi criar uma figura intermédia para evitar a liquidação de uma instituição de crédito, percebeu que isso tinha visto resultados concretos, criou-se essa figura da resolução e criou-se o fundo para dotar o Banco de Portugal de instrumentos financeiros para poder pôr em prática as suas decisões. A dúvida é: a repartição das perdas e dos riscos desta solução foi mais adequada? Eu acho que não, por uma razão. Ou seja, nós temos perdas efetivas para os acionistas do BES, perdas efetivas para os credores subordinados, e depois temos duas entidades que estão garantidas por quem? Neste momento por nós, contribuintes, e depois em última instância pelo setor financeiro português. Quais são essas duas entidades? São os depositantes, e bem, podemos discutir se mais de 100 mil euros ou não deve essa garantia, mas menos de 100 mil euros bem. E depois há alguém que tem garantias absolutas que já me parece mais difícil de sustentar. São os credores não subordinados do BES, que, como o Estado e o setor financeiro português garantiram a sua posição, nós temos esta bizarria, que é uma entidade como a Caixa Geral de Depósitos pode nunca ter investido num tostão no BES e, no entanto, é mais responsável pelo BES do que pessoas que compraram dívida do BES. Obviamente que a dívida não subordinada do BES não tem um risco tão grande como a subordinada, mas tem que ter mais risco do que os depósitos. E numa situação destas, não faz sentido, acho eu, não impor nenhuma perda à dívida não subordinada. Porque há 8 mil e tal milhões de euros, 1.000 milhões de euros, no nosso lado do BES,
BES, que é totalmente garantido pelo Fundo de Resolução, ou seja, neste momento por nós e a médio e longo prazo pelo setor financeiro. A dúvida é não se deixa fazer aqui uma repartição diferente. Se calhar não podemos impor perdas já aos credores não subordinados, mas, por exemplo, transformar capital em dívida, dívida em capital, de alguma forma corresponsabilizá-los por esta solução e assim diminuir ou as responsabilidades do Estado português e do setor financeiro português e responsabilizar um pouco pessoas que efetivamente meteram dinheiro no BES e não meteram como depósitos, meteram como obrigação. Então ficava agora por aqui e depois bateremos o resto.